E aí, galerinha, beleza? Sossegado? Mais um tópico bem bacana, bem normal de química orgânica, que envolve um pouco, no finalzinho, a parte de biologia, que você também deve ter visto alguma coisa lá. E aqui só alguns conceitos assim importantes sobre um conceito. Conceitos importantes sobre um conceito é bom, né? Alguns conceitos importantes de certos tópicos aí, como os polímeros. Muito importante. Em uma das aulas lá de funções orgânicas, eu coloquei para vocês os aminoácidos, certo? E aminoácido ligando com aminoácido vai formar o quê? Um polímero, que é uma proteína, certo? Uma ligação peptídica, que é uma amida. Então, de aminoácidos, grupo amino e grupo ácido, você enfileira eles, formando uma macromolécula, certo? Que é uma proteína. E daí você tem as ligações peptídicas, que são amidas. Então, tá vendo como saber o grupo funcional é muito importante? Só que a indústria do polímero é uma indústria muito forte, né? Porque ela envolve muitos plásticos, muito tipo de materiais resistentes, molenga e assim por diante. E tudo vai depender da combinação dessas moléculas, beleza? Só que geralmente é trabalhado com a parte química orgânica referente aos hidrocarbonetos, que tem uma grande escala de produção desses polímeros, né, que podem ser naturais, artificiais, enfim, né, você conhece a borracha, que é um polímero natural, mas você conhece o PVC, que é um polímero artificial, beleza? Então nós temos que sempre estar focando no dia a dia de vocês, aqui ó, polímero, 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 certo? Então, papel, polímero, certo? Que é a celulose, ok? Então são vários amido, então são várias macromoléculas que nós podemos citar dentro da parte orgânica tradicional, junto com a biologia, que são essas macromoléculas também. Sacarose, glicose, polissacarídeo, disacarídeo, amido, né? Glicogênio, e aí vai, lipídio, carboidrato. Então são vários e vários conceitos que podem ser reunidos para falar sobre esse tipo de situação, que é o nosso critério desta aula aí, ok? Então polímeros, o conceito básico, são macromoléculas constituídas por unidades repetitivas, certo? Ligadas por ligações covalentes, beleza? Então aqui ó, eu tenho uma macromolécula, usado aí Kevlar, né? Aqui os tubos de PVC, as calhas de fiação, e aí vai, borracha. Cara, grande parte do que tem ao seu redor é polímero. Lá o plástico do para-choque do teu carro é polímero, o painel é polímero, o carro, né? 90% do carro, não é não, 80% do carro é polímero. Certo? Então tem vários tipos de moléculas que vão se agrupar de maneira diferente, né? Como é que é o colete, a provas de bala é feito de polímero altamente resistente, certo? O plástico é feito por um polímero, mas com outra composição, outra dimensão. Então tudo isso requer, é uma aula extremamente gigante, seria polímeros. Né? Na faculdade a gente teve praticamente um ano de polímero. Cara, você tem aí 20, 30 minutos para saber um pouco de polímero. O básico, beleza? Então, olha só, a classificação, eles podem ser naturais ou sintéticos artificiais, né? Borracha, a madeira, a proteína, são polímeros naturais. PVC, Teflon, né? Policloreto de vinila, né? O vinil e assim por diante. São todos polímeros. Aí tudo vai depender da sua composição. Você vai ficar decorando cada molécula que faz a composição? Não, você tem que saber a especificação do polímero. Então, do grego, poli significa muitos e mero significa partes. Partes repetidoras por ligação covalente. Não é por interação intermolecular. Ok? Tranquilo? Agora, eu tenho várias maneiras de poder montar esse meu quebra-cabeça. Eu posso ter ligando moléculas iguais, certo? Ó, moléculas iguais, todas são iguais, formando um polímero, certo? E até já vou citar aqui, ó, esse aqui é de adição. Tudo bem? E esse aqui é um copolímero. Eu tenho duas unidades repetidoras diferentes, formando por copolimerização um polímero, ó.
vermelho, azul, ou pequeno, grande, interligado por ligações covalentes. Então esse é o princípio da polimerização. Então nós temos 3 vias: a de adição, o copolímero e de condensação. Condensação vai condensar, tirar alguém, certo? Aqui nesses dois, tanto no copolímero quanto no de adição, você forma um único polímero, só ele, só molécula. Na condensação, sai o polímero mais alguém. Geralmente água, amônia, CO2, alguma coisa assim. Eu não sei. Cara, são N polímeros. Abra na internet aí, aula de polímero, certo? Ensino superior. Cara, são livros desse tamanho. Tá? Tem curso técnico aí só sobre polímeros, beleza? Aonde que demora 2 anos para estudar tudo isso. Então ali o aluno tem que realmente decorar cada molécula, o que faz e qual é o tipo de polímero obtido. Para nós aqui é o modo geral de se obter um polímero. Por adição, que é o clássico, copolímero, que é vários monômeros, várias unidades repetidoras diferentes, formando um único polímero. E por condensação, várias moléculas, vários monômeros diferentes, formando o polímero e saindo mais alguma coisa. Geralmente é água, amônia, CO2, alguma coisa assim. Então, olha aqui, ó, os sintéticos é por adição ou de condensação. Então, ó, adição, um polímero. Beleza? Condensação, um polímero mais alguém. Certo? Depois lá para trás vai aparecer o copolímero. Vamos ver cada um deles separadamente. Então, por adição, há uma ruptura da ligação π entre as unidades unitárias para que forme quem? Os radicais. E esse radical com outro radical vão formar uma macromolécula. Ok? Que nem aqui, ó. O polietileno. O que é o etileno? É uma dupla ligação. Então, você vai romper essa ligação π, formando um radical. Ó. Um radical, um radical. Só que o que acontece? Vem outra molécula aqui, ó, de etino, ó, certo? Daí quebrou, e continua radical, ó. HH. Vem outro CH radical, HH, e faz a ligação se processar. Então, você está criando uma macromoléculas. Olha o tamanho do N, que eu coloco um N aqui, ó, na frente, não sei se você percebeu. N é o número de moléculas que eu estou colocando. Esse N varia de 2.000 a 50.000 unidades repetidoras. Imagina essas molequinhas. Então, isso que dá a estrutura desses compostos. Muitas vezes até, deixa eu ver se não sei se eu vou fazer caca aqui, tá? Mas olha só, eu tenho esse plástico, ele é um polímero, um polietileno. O que eu posso fazer? Eu posso, ó, quebrou! Ó, já percebeu que você pode fazer isso aqui, ó? Eu não vou rasgar mais que tem cafezinho aí dentro, tá? Agora, tenta virar isso e tenta rasgar assim, ó. Não rasga. Por quê? Como as moléculas dos polímeros estão alinhadas. Muitas vezes elas estão transversais. Deixa eu até jogar fora aqui no meu lixinho, tá? Elas podem estar assim, ó. Se elas estiverem assim, você consegue romper essa interação. Foi o que eu fiz com o plástico assim. Agora, se eu virar o plástico, eu não consigo porque eu estou rompendo a ligação covalente. Assim, eu estou rompendo a interação intermolecular entre um polímero da cadeia e o outro polímero. Legal? Legal, né? Agora, o PVC, eu trouxe alguns, né? O polietileno, que é para fazer plástico, dependendo da unidade repetidora. O PVC, que é o policloreto de vinila, certo? Então, policloreto de vinila vem do cloreto de vinila. Ó, radical vinil aqui, ó, que eu citei na aula de radical, que era importante, e depois numa das questões, cloreto de vinila, beleza? Vai formar o policloreto de vinila, que é o PVC, que você usa, ó, a unidade de mol dela, ó, 1.500.000 gramas por mol. Gigante, né? Então, usado aí para tubulações, discos fonográficos, pisos, capas de chuva. Aí, ó, né? As interações mais tradicionais. Ó, o vinil. Então, associa o vinil, né? O policloreto de vinila, ao vinil, que é um plástico, mas
duro, mais rígido, vamos dizer assim, como o tubo de PVC. Beleza? Legal, né? O Teflon, que a gente usa, né? E a de se você que é casado, pegar a frigideira da sua digníssima, ou da sua casa, não precisa ser digníssima, né? Da sua casa, e passar a faca dentro. Meu Deus, é uma semana dormindo no sofá. Por quê? Estragou a panela. Agora vai grudar tudo. Por que o Teflon não gruda? Devido às suas propriedades poliméricas, certo? O Teflon, que é o tetrafluoretileno, ó, tem a dupla ligação, vai quebrar a ligação pi, assim como no no clorovinil, cloreto de vinila, cloroetinil, certo? Onde que você vai quebrar a ligação pi, formar o radical, e o radical vai formar o polímero, o Teflon. Beleza? Usado aí para quê? Para as frigideiras, panelas, isolante térmico, algumas propriedades específicas aí do Teflon. Legal, né? Borrachas sintéticas que são copolímeros. Copolímeros são formados por mais um tipo de monômero, sem sair nada além do polímero. Ok? Um exemplo clássico aqui, ó, bolinha, quadrado, bolinha, quadrado. Ou como tinha lá, clipezinho pequeno, clipezinho grande. Aí você tem um copolímero. Legal? Aqui, as borrachas sintéticas, a principal aqui é o estireno com o eritreno, formando essa borracha GRS, certo? São siglas internacionais, ok? A borracha, a Buna S, GRS, é obtido por o processo através do estireno com o 1,4-butadieno, formando a Buna S. Precisa saber Buna S? Não, precisa saber que é uma borracha, ponto. É um copolímero, isso tem que guardar. Os plásticos são por adição, copolímero, borracha. Bandas de rodagem, dos pneus e assim por diante, certo? Polimerização por condensação. Então, são formados a partir de monômeros iguais ou diferentes com a eliminação de alguém. Uma molécula mais tranquila, mais simples. Uma água, uma amônia, um gás carbônico, assim por diante. Aqui, um exemplo clássico, ó. O baquelite, usado pela condensação, na fabricação de tintas, vernizes, colas para madeiras e assim por diante. Então, eu uso o fenol com o formaldeído, com o fenol, sai a água e você forma o polímero, que é o baquelite. Bem tranquilo. Aqui, ó, há um polímero ureia-formaldeído. Mesma coisa. Eu pego a ureia, o formaldeído, ureia de novo, vai entrar quem aqui, ó, a ureia com o formaldeído, saindo a água e formando o polímero. Então, esse é o mecanismo reacional aí que nós temos que trabalhar, citar e evidenciar dentro dos conceitos propriamente ditos. Então, 3 tipos de polimerização: adição, copolímero e condensação. Se você quiser ir dar uma procurada na internet aí em outros tipos de polímeros, né? O isopor, que é um polímero, pode buscar o baquelite, que está ali, o Kevlar, que estão usando aí em, como é que é lá que eu já falei para vocês, do policial lá, no colete a provas de bala, certo? É usado nos tênis de CrossFit, por exemplo, né? Tá escrito lá Kevlar do lado, né? Que são materiais mais resistentes. Beleza? Pode subir corda lá, né? Que a gente pratica um pouco dessas habilidades aqui, por mais que você ache que não, mas esse corpo não é tão forte assim, mas, né, é saudável, né? A gente faz nosso exercício físico para não cair nesse critério. Beleza? Então aí agora eu vou citar para vocês as substâncias orgânicas que têm uma grande caracterização no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente não tem um hábito alimentar saudável e depois sofre com as consequências futuras. Beleza? Então, eu nos meus auges dos meus 18 anos aqui, certo? Eu já sei que eu tenho que me cuidar, né? Eu não estou me cuidando só agora. Desde que eu era moleque, né? Com 9, 10 anos, a gente agora que está mais velho, com 18, a gente já tem 18 de ensino, né, professor? Não, até um pouquinho mais de ensino, né? São mais de 20 anos de educação, então a gente já tem uma certa idade aí, né? A barba branca que acho que já não esconde muito uma coisa, né? Então, a gente se preocupa, sofre um pouco, né? A gente, lógico, não deixa de comer aquilo que gosta, mas tem que ter esse cuidado, né? Uma alimentação cuidada hoje, exercícios físicos, te dá
né, uma vontade a mais de acordar de manhã e ir para o trabalho, ganhar o seu din-din e assim por diante. Né? Ter no futuro, lá com 60, 70 anos, uma grande ainda vontade de correr, de praticar esportes, porque tem muitas substâncias orgânicas aqui que tem o seu lado ruim. E hoje em dia, né, você vê aí os jornais, né, na televisão, e muitas vezes o pessoal tem uma reportagem específica, obesidade, né, come muita gordura, come muito sal, e tudo isso acarreta no nosso pobre organismo, nossa carcaça sofre por isso. Né? Álcool em excesso, tem gente, professor, eu tomo uma cervejinha, mas faço academia. Cara, eu sei que está errado, mas eu faço isso. Tem muita gente que faz, agora não, vou virar saudável agora, vou parar com tudo. Bom, cada um tem a sua filosofia. Álcool é uma droga, você sabe, ela tem uma interferência gigante no seu metabolismo, acelerando ou diminuindo, enfim, tanto é que, né, os fármacos falam que você não pode tomar medicamento com álcool, certo? Porque inibe a sua ação. Aí tem outros meios de velocidade, atacar rim, coração, pulmão, cara, é muita coisa. Beleza? Então, a gente tem que ter um cuidado, certo? Não negar, ponderar. Acho que é o critério mais bacana, né? E muita gente, a gente sempre conversa com muita gente aí, hoje em dia tá bem legal, né? As academias estão bombando. Então, um dia que se você não quiser nada da vida, abra uma academia. Tenha certeza que você vai ter aluno. Porque hoje em dia, todo mundo pensa, ou melhor, muita gente está pensando na qualidade de vida do que no seu bolso. Porque você fazer uma academia tem um custo. Depende da academia, é um custo muito elevado, certo? E daí requer, né, roupa. Então você tem um custo. E às vezes você não tem tempo, né? Trabalha de manhã, trabalha à tarde, estuda à noite. Vai para a academia que horas? Tá? Então é uma vida corrida, a gente sabe disso, certo? Mas tem que começar a ponderar. Não só lá quando estiver seus 50, 60 anos. Aí pode ser que seja tarde. O teu corpo já passou do pique. E daí os problemas virão. Tudo bem? Aí o dinheiro que você vai ganhar da aposentadoria, se a gente se aposentar, né? Tem algumas tiras aí que é o Papai Noel com os menininhos, né? Piadinha sem graça, mas enfim, né? Você não se aposenta, Papai Noel. Não, nem vocês, né? Para as criancinhas, porque, né? A gente tem que cuidar da nossa previdência privada aí também, beleza? Mas vamos àquilo que nos interessa, ó. As substâncias orgânicas possuem o carbono, óbvio, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos, as vitaminas, ó. Daqui eu já falei nas nossas aulas dos lipídios, que são as gorduras dos óleos, as proteínas, que são ligações peptídicas de aminoácidos, e as vitaminas, hidrossolúveis e lipossolúveis. Beleza? Os carboidratos, que são nossos açúcares de grande processo, também poderia ter falado, e os ácidos nucleicos aí são os que formam aí os DNA, né, e assim por diante. E geralmente os carboidratos, eles têm uma fórmula geral. Vai ficar decorando isso? Também não. É só para citar. Hidrato de carbono, certo? Ó, os carboidratos. Tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Os açúcares, beleza? Quem são os açúcares? C6, H12, O6, glicose e frutose. Qual que é a diferença? Uma é polialcocetona, a outra é polialcoaldeído. E o C12H22O11. Quem que é o C12H22O11? A sacarose. Esse tempo atrás, né, lógico, a gente trabalha com N tipo de alunos aí, né, classe média, alta, baixa, lazarenta de baixa, lazarenta de alta, e assim, todos. A gente não conhece todos os alunos, então a gente não pode opinar nada. Mas tem alunos que a gente trabalha em colégio assim de, né, elitizado, e o aluno às vezes, lógico, é uma questão do aluno. O aluno não tem interesse em química, eu já falei em algumas aulas. Beleza, dá aquela estudada básica, mas aí que vem o detalhe, caiu no vestibular. E uma questão, depois eu fui conversar com ele, é a que faltou para ele poder entrar para a segunda fase aqui no vestibular da Federal do Paraná. Uma questão. E qual foi? Ele não sabia a fórmula da sacarose. E quantas vezes a gente fala em sala de aula? Só que aquilo que eu estou falando, o aluno que está preocupado lá com, né, porque aqui a gente tem um sistema um pouco diferente, está preocupado mais com o direito, né, a história, a filosofia, a sociologia, e deixa as exatas um pouco de lado. Pessoal, você tem que ser uniforme. Como diz um grande amigo meu, professor de física, o nosso conhecimento é um muro. É um muro, está ali o muro. Beleza? Se você tirar um conhecimento, esse muro vai
desabar? Não vai. Se eu tirar outro conhecimento, ele vai desabar? Duvido. Tirar outro? Também não. Mas ele fica mais fraco. Qualquer concorrente que vem e bate um vento diferente, esse murro cai. E se o teu muro caiu, você cai junto. Tá entendendo? Lógico, são expressões filosóficas aí que a gente às vezes até tenta passar para vocês para que você consiga estudar um pouco da física, um pouco da química, um pouco da biologia, da matemática, filosofia, sociologia. Pessoal, o conhecimento é completo. Não é a química que vai te passar no Enem ou no vestibular. É tudo. São todas as disciplinas. Ah, mas o meu vestibular só cai humanas. Beleza, você tem que saber de todas da humana. Só que quando você for pro mercado, às vezes as exatas vão te prejudicar. É o que acontece com o médico. Quem tem amigo médico aqui, o cara sabe operar, o cara sabe pegar a fimose blá, blá, e destruir. Legal, legal. Mas pergunta pro médico se ele sabe fazer conta. O médico que trabalha quase 24 horas por dia em plantão e não sei o quê, o cara está preocupado com a sutura que ele vai fazer, não está preocupado com a sua conta bancária, sabe que está entrando dinheiro, que médico ganha bem. Certo? O médico que sabe ser médico ganha bem, ok? Agora, ele sabe trabalhar com o dinheiro? Não sei. Eu conheço muito, mas muito médico que são ex-alunos, são amigos de amigos. Cara, os caras são perdidos. Por quê? Porque esqueceram as exatas, a matemática. Beleza? Medicamentos têm a ver com a medicina, com a biologia, com a farmácia, com a nutrição. Então, tem todo um bem bolado aqui. E eu trouxe para vocês essas moléculas para que a gente possa aí trabalhar, né? Ampla variedade de funções dentro da série orgânica, né? Reserva de energia, fonte de energia, a estrutura e a matéria-prima para a biossíntese de outras biomoléculas, ok? Os glicídios, que são açúcares, os monossacarídeos, né? A glicose é um monossacarídeo, ok? E daí você vai ter nas trioses, né? As pentoses, as hexoses, as heptoses e assim por diante, de 3 a 5 carbonos. E quem que entra aqui? A glicose, que é o C6H12O6. Ou a frutose, tanto faz. Certo? Agora, os exemplos estão aí, né? A glicose e a frutose, né? Uma é polialcoacetona, a outra é polialcoaldeído. Tudo vai depender da estruturação desta molécula. Beleza? Agora, os disacarídeos, principalmente, é a sacarose. Por que a sacarose é um disacarídeo? Di é 2. Duas sacaroses, vamos dizer assim, duas glicoses ou frutose, porque ela, na presença de água, ela se decompõe em C6H12O6 mais C6H12O6. Professor, é a mesma coisa? É, ou duas glicose ou duas frutose, ou uma glicose e uma frutose. Mas tá certo isso? Tá. 6 mais 6 vai dar o 12. 22 mais 2 dá 24. 12 mais 12 dá 24. 11 mais 1 vai dar 12. 6 mais 6 vai dar o 12. Legal, né? Tá aqui, ó. Né? A maltose, sacarose, lactose, fimose. Não, tô brincando, tá? Então são exemplos de disacarídeos. Joia? Aqui, os polissacarídeos mais comuns aqui, ó. O amido, certo? Que é usado de raízes como fonte, né? Caule de sementes, reserva energética. Só que o nosso organismo não consegue, né? Absorver o amido. Ele é eliminado. Celulose, mesma coisa, vegetal, ó, certo? E o glicogênio, que é usado, né, as células do fígado e do músculo, que são reservas energéticas aí, certo? Tá aqui, ó, o glicogênio, onde que nós temos as reservas energéticas dos animais, né, o amido das plantas, absorve o glicogênio no sangue, união de formação, armazenamento do fígado e músculo, e a falta de glicose, né, é conhecido como canibalismo muscular, porque se você não tem a glicose, você não tem energia, né? Glicose é energia. Ciclo de Krebs, biologia, explica muito bem isso. Então, da onde que ela vai tirar? Do teu músculo. Então, por isso que o teu músculo começa a atrofiar, beleza? Então, por isso que tem que ter até o certo, mas não é para todos isso, infelizmente, deveria ser. Todos deveriam buscar um nutricionista, para saber qual é a característica do teu corpo e qual é a melhor alimentação que você deveria assumir para que você tenha uma ótima vida. Sempre.
Eu faço, vou lá de meio em meio ano, precisa todo mês, né? Ela passa as principais, muda um pouco, acelera aqui, tira aqui, os micronutrientes, extremamente importantes, para que você tenha uma boa digestão, uma boa utilização das energias e assim por diante. Fica a dica. Os lipídios, que eu já falei para vocês, isso é importante, né? Os lipídios são gorduras ou são óleos, são insolúveis em água e solúveis em solventes apolares, certo? Então, glicerídeos, os cirídeos, fosfolipídios, os esteroides aqui, ó, as bombonas e assim por diante. Aqui, ó, os glicerídeos, né, o glicerol mais um ácido graxo forma um glicerídeo, um triglicerídeo, um triacilglicerol, que é um óleo ou uma gordura, que nós já fizemos a reação contrária, só que uma reação de transestrificação formando um outro éster mais o glicerol. Então, os óleos e as gorduras, a diferença, certo? Essa é insaturada e esta é saturada. Tá ok? Então, os óleos são líquidos e as gorduras são sólidas, a temperatura ambiente, óbvio. Beleza? Então, com isso, né, coloquei aqui para vocês as principais logísticas das moléculas, teria muito mais coisa, mas a gente vai vendo algumas situações dessas relações de moléculas com a biologia, né, e o polímero com a física, talvez até relacionar a força das moléculas e assim por diante. Beleza, galerinha? Tranquilo? Bons estudos a todos, mandem bala e destruam aí nas suas provas e vestibulares, Enem da vida aí. Beleza? Um grande abraço, tchau, tchau.